tem muita falsa magra, né? Que acha que você é magra não precisa cuidar da saúde. E por dentro não tá nada saudável. E tem muito gordinhos que estão saudáveis e tem a parte da estética. Então, isso não Tem como ser acima do peso e ser saudável? tem. Então, você fazer o saudável assim, entre aspas, né? Você vai fazer o que a maioria faz. Eu fiz meus exames e tá tudo certo, meu colesterol, tá tudo. Mas não necessariamente que por dentro você tá saudável e que lá na frente você vai ser saudável. É Tá. uma questão de você tem hábitos, né? Uma vida que isso pode interferir lá na frente. Sim, Naquele entendi. momento você tá saudável, mas de uma hora para outra você pode deixar de ser saudável. Mas muita gente que está acima do peso se baseia nos exames daquele momento. E aí só busca ajuda quando o trem aperta. E muitas magras acham que estão saudáveis por ser magra, e aí quando vai fazer um exame, está tudo desandado. É muito mais fácil uma magra fazer um exame e tá desandado que uma gordinha fazer, sabe, Sim, naquela hora, entendi. naquele momento. Porque a pessoa que se acha magra, come muito mais. Eu sou magra, posso comer, não sei o quê, não Mal. sei o quê. E aí, quando vê, o negócio já tá. Hoje, o principal motivador da mulher buscar algo como esse é o quê? É estético? A maioria é estético, mas eu sempre falo que o estético é consequência. Você tem que buscar saúde. Quando você. Porque hoje em dia, a alimentação, a indústria tá aí, né? Tá tudo tão muito, Muito fácil, né? muito Você fácil. pede um iFood, você pede, vai no mercado, tem o industrializado que é muito mais rápido, e aí a gente tá sempre com aquela sensação de estar atrasado, né? Então não tem tempo para Exatamente. nada, né? Ninguém se organiza, É, né? Se organiza em tudo, mas não se organiza na parte da alimentação, que é um dos fatores importantes. Se organizar. Onde você vai, você pega a fila da padaria, na fila, aquele monte de doce, de carboidrato ali, ó. E você vai, pega uma mãozinha, a oferta é muito grande. E os alimentos mudaram muito dos antigamente, né? Hoje ficaram muito mais artificiais, o gosto é diferente, está muito mais modificado. Então, tem todo esse processo. E, e a questão da saúde, você buscar isso influencia na estética, em tudo. Eu falo assim, tem que buscar a saúde para ter um corpo legal, mas o primordial tem que ser a sua saúde. Você cuidar, tirar os alimentos inflamatórios, que é o que as pessoas não se ligam, não é questão dos exames em si, dos exames em si, é do que você sente. Cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, barriga estufada, celulite, tem tantos sintomas que as pessoas acabam levando isso como naturalmente. isso são sinais de que a sua O seu corpo, o alimentação seu não está corpo, adequada. o seu corpo está doente. Uau, Tem muita gente entendi. que tem dor de Então o peso não é o cabeça. único balizador. Não, tem Tá. muitos sintomas que tá ali que a pessoa acaba acostumando. Tipo, sente muito cansaço, muita dor no corpo. E acaba acostumando com aquele E acho que é cansaço, dor no normal. corpo, acha normal. Não consegue fazer uma atividade física, fica cansado o dia todo de trabalho. É um ajuste na sua alimentação, é Ó, corpo inflamado, é um corpo já doente. sim, Ô, Gra, posso te chamar de Gra, né? Pode. Ó, eu acho que essa, ao longo dos anos, assim, é uma das coisas mais, não sei se básicas, mas que as pessoas mais entendem, mais sabem. Que é o quê? O seu corpo é resultado dos tanto de exercício físico que você faz, mais a sua alimentação. Uhum. Todo mundo sabe o que precisa fazer para para emagrecer ou para ter uma vida saudável. Por que é tão desafiador ao mesmo tempo que é tão simples? É porque as pessoas querem tudo muito fácil, né? Tudo na nossa vida, para a gente ter um resultado, a gente precisa ter um processo. E hoje, por causa dessa facilidade, fez as pessoas criarem hábitos, né? O açúcar, falar do açúcar, o açúcar, ele é considerado uma droga. Então, assim, quanto mais você come o açúcar, mais você fica preso nele. Então, hoje existe muitas pessoas viciadas no açúcar. Não só o açúcar do doce, mas o açúcar da farinha branca, açúcar de certas frutas, né, que tem a frutose, que vira açúcar no organismo. Então, existe os vícios, né? Então, quanto mais você come, mais você fica preso e mais as pessoas não conseguem
se livrar. A maior dificuldade das pessoas está no açúcar. Uau. Então, quando você tira o açúcar, o processo do Eduque, nos 3 primeiros dias, que começa sem o açúcar, a pessoa já dá uma desinflamada, uma desinchada gritante, porque 3 dias leva o seu corpo para desinflamar. E 3 dias você sofre de abstinência, que são vários sintomas quando você tira o açúcar, né? Dor de cabeça, sonolência, você fica mal-humorado. Isso tudo é sintomas de droga, quando você começa a parar de fumar, começa a parar de beber. Eu sinto isso quando eu não tomo café. É a mesma coisa? É um vício, né? O café tem a cafeína que causa vício também. Mas não é tão mal entendi. quanto do açúcar, né? Uau. O açúcar, além dele causar esse vício e fazer você comer compulsivamente, fazer você entrar nesse ciclo e não conseguir largar, por isso que as pessoas sabem se eu sei que o açúcar faz mal, eu sei que eu não posso comer isso, mas ela não consegue se livrar. Por quê? Ela não sabe o caminho, ela não sabe como fazer, e aquilo não deixa ela sair, né? Muita gente, quando passa pelo processo de limpeza, desiste, porque começa a ter os sintomas, e aí volta a comer o açúcar, porque vai ficar legal, come o açúcar, fica super tranquilo, aí volta para o ciclo vicioso. É muito difícil você tirar o açúcar. Não é fácil. Mas tem um autoexame que a pessoa consegue fazer sem ser um exame, por exemplo, de sangue, para saber se ela é viciada em açúcar? Ou se ela... Não. Não tem Isso é pelo seu dia a dia. Quando você tira, você tem noção do tanto que você é viciado. então não tem nada perceptível assim. Não, tem no seu dia a dia. Uma dor de cabeça sua constante. TPM nas mulheradas que tem muita... Fica enlouquecido quando vai ficar menstruada. Que tem muita cólica, muita dor de cabeça. Isso é corpo inflamado. Quando a pessoa tem uma alimentação limpa, a menstruação dessa, ela não sente nada. Ela, já foi, já desceu. Então ao invés de dar um chocolate, que é o clichê do namorado lá, do homem romântico, dar um chocolate, TPM, é tirar o açúcar. Tira o açúcar. Então aí ficou Tira a dica. Açúcar, aí. Melhora até o libido, viu? Açúcar, sem açúcar mais agora. E melhora o libido também. Tá, mas e aí, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar um projeto, assim, de emagrecimento feminino, e eu consegui perceber que o maior desafio era justamente a parte mental. A pessoa sabia o que tinha que fazer, tinha lá o personal à disposição, tinha o nutricionista à disposição. A dependência, né? Mas assim, ela começava extremamente motivada, ela ia num dia, 2 e tal, na primeira semana era tudo perfeito, e ela conseguia, inclusive, ver um super resultado, assim, em uma semana. É aquilo, acho que você falou, do corpo desinchar. Então, até nas fotos era perceptível a mudança que ela tinha em uma semana. Só que aí, em algum momento daquele negócio ali, parece que nada mais fazia sentido. Elas sumiam, elas não respondiam mais ninguém. E era uma taxa muito alta. E aquilo me intrigava muito. E aí eu lembro que uma das coisas que deu um efeito muito positivo nisso é quando foi inserido nesse programa, não era bem um psicólogo, mas era alguém que trabalhava essa parte mental delas semanalmente. Tanto que eu lembro que tinha relatos das mulheres que elas continuavam pela parte psicológica. Elas continuavam ali porque elas queriam aquele apoio emocional semanalmente. Por que eu tô te perguntando isso? Porque isso é levado em consideração também quando nesse processo que a pessoa passa no Educa? Sim. É tudo a gente trabalha em conjunto. A gente não tem o psicólogo, mas a gente tem todo um cuidado. A nutricionista que é responsável pelo projeto, ela tem todo um cuidado, porque a maioria desconta tudo na comida. As alegrias, as tristezas, a gente tem vários exemplos no Eduque em relação a isso. E é uma questão de conversa. A gente conversa, a gente tem que ter paciência, a gente tenta acalmar a pessoa e falar tem que ser no seu tempo. É tudo muito conversado, né? Porque não tem como a pessoa mudar hábitos de muitos anos de uma hora para outra. E muitas estão frustradas com isso e querem um resultado de uma hora para outra, que acabam fazendo besteira, né? Fazendo coisas muito restritivas, coisas muito milagrosas, né? E acaba voltando tudo de novo. Então, é um cuidado que você tem em conversar, em mudar, entender. Muitas, elas falam que elas estão sentindo as dificuldades. A gente dá um espaço muito grande para elas falarem e ter essa liberdade
tanto comigo, que eu faço a parte mais motivacional, como com a Nutri, com a Mari. E a gente tem todo um cuidado, e a gente conversa, e muitas elas conseguem superar.